A gente vai começar lendo o livro de João, capítulo 3, versículo 7, e eu queria lembrar a você que nesse tempo, onde estamos falando a respeito ou sobre o Espírito da Verdade, nós entendemos, a partir da leitura de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que Deus fez o homem do pó da terra, o Adamá, e Deus então soprou no homem do seu espírito, o Ruá, e através dessa liberação do Espírito de Deus, aconteceram algumas coisas tremendas naquele corpo esculpido em barro. O Espírito de Deus foi transferido para o homem e o homem passou agora a ter um espírito. E na relação entre o corpo e o espírito do homem, nasceu a alma. O espírito é eterno. Ele tem uma dimensão sobrenatural e eterna. A alma, ela conecta as coisas eternas, sobrenaturais, às coisas naturais. E o corpo, ele é totalmente natural. E aí, então nós temos um homem que ele tem na sua essência a mesma semelhança de Deus. Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho, Deus é Deus Espírito Santo. E o homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. Então, quando Nicodemos, que era um mestre em Israel, e se encontra com Jesus Cristo, dentro dessa dimensão da expectativa de chegar o Messias, e o povo então vivendo dentro de uma lei mosaica, aguardando a vinda do Messias, e o povo preso a uma libertação humana dessa terra, ligada aqui nas coisas desse tempo, o povo de Israel com tantos cativeiros, tanta história de escravidão. Quem está lendo a leitura bíblica, leu hoje o livro de Êxodo, não foi isso? Capítulo 3 até o capítulo 6, não? 7 a 10, desculpa, 3 a 6 foi ontem, isso. E que fala exatamente essa opressão que Faraó produzia ou promovia sobre o povo de Israel, antes deles serem libertados do Egito. Então o povo de Israel vem dessa história de escravidão, de luta, de batalha, e agora aqui, tantos anos depois, quando Jesus se encontra com Nicodemos, o povo de Israel está debaixo de um cativeiro romano, onde Roma, o grande império romano, eles cobram impostos, eles dominam, eles imprimem suas leis, querem as coisas do jeito que eles escolhem que tem que ser. Isso é uma afronta para Jerusalém, é uma afronta para o povo de Israel. E nessa expectativa de uma libertação, esperam um Messias para resolver os seus problemas. Muito igual a muito crente de hoje, que tem problema financeiro, tem problema de saúde, tem problema de família, e espera que Jesus venha e resolva todos os seus problemas. E vem Jesus, filho de um carpinteiro, humilde, da cidade de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele se apresenta como o Messias, e ele então começa o seu ministério, filho de José, Maria, é todo conhecido, e ele era uma pessoa comum. Como ele poderia ajudar? E o discurso dele é um discurso que não batia com a expectativa de solução de problemas. Então, se hoje, no próprio século XXI, a gente tem alguns discursos que atendem à demanda da sociedade desse tempo, e por isso as pessoas querem ouvir esse discurso, não era diferente na época quando veio o Messias, era tudo igual. As pessoas tinham expectativa, por isso crucificaram Jesus. Quando estava lá diante de Pilatos, e aí Pilatos perguntou, olha, eu posso soltar, o que vocês querem? Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E quem era Barrabás? Era alguém que lutava pela libertação do povo de Israel do cativeiro romano. Ele era um dissidente, um ativista, ele era um defensor dos direitos, e o povo escolheu quem? Escolheu aquele que trazia um discurso mais adequado às expectativas de um povo ligado a esta terra, a esse mundo. Nicodemos era um mestre, mas ele estava absorvido, envolto, submerso nessa expectativa cultural. Por isso que nós precisamos entender que a cultura não determina a nossa fé, mas é a nossa fé que deve determinar a cultura que nós vivemos através da renovação no nosso entendimento. Nicodemos chega para Jesus e fala, olha, como é que é esse negócio de nascer de novo? Que negócio é esse? Vai ter que voltar para a barriga do ventre da sua mãe? Porque ele ouviu Jesus falar isso. E aí Jesus aqui em João capítulo 3, versículo 7,
vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito para você que é necessário que você nasça de novo. É necessário nascer de novo. Porque o nascimento desse mundo, dessa terra, e cada um de nós tem problemas, expectativas e anseios e sonhos e vontades e coisas que queremos aqui nesse tempo. E eu te digo uma notícia terrível, não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas assim que você resolver o seu problema, vai dobrar o seu problema. Assim que você bater a sua meta, dobraremos a meta. Assim que você alcançar os seus alvos, objetivos, sonhos, projetos, planos, que desde sempre você luta, são sonhos. Outros surgirão iguaizinhos. E a infelicidade e a frustração de ficar procurando vai continuar na sua vida o tempo todo. Por isso que quando eu era adolescente eu compus uma música. Uma letra muito profunda. A letra dizia o seguinte, eu lembro até hoje. Andava a procurar o que eu não ia achar. Por que procurar? Não bastava, pois nada eu procurava. Um dia eu achei a Jesus e minha vida mudou. É a letra do filósofo desde adolescente. A gente vive procurando coisas que não vai achar. E continua procurando, e quando acha, coloca outras no lugar. É impressionante como, quando Jesus falou para Nicodemos, olha, é necessário você nascer de novo. Jesus estava dizendo, Nicodemos, olha para os céus, para de olhar para a terra, olha para as coisas espirituais, para de olhar para as coisas naturais. A sua alma, com todo o seu sofrimento, com todas as conexões entre o que é natural, ela agora é chamada para ser conectada àquilo que é espiritual. As suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, as suas dores, elas não vão ficar plenamente resolvidas e satisfeitas, porque tão logo esse mundo suprar o que você precisa, novas necessidades surgirão e a necessidade se perpetuará, até que você conclua que viver é uma ilusão. Que adianta? E se você ainda não concluiu isso, pode ter certeza, é porque você ainda está lutando para alcançar algum objetivo. Quando você chegar nele, e você conquistar de novo, 2, 3, 4, na quinta você vai falar, é tudo perda de tempo, ou como Salomão disse, tudo é vaidade. A Bíblia já nos ensina e nos orienta, então Jesus vem e fala, é necessário nascer de novo. E Nicodemos ouve essa palavra e ele fica agora atordoado, porque é necessário. Porque se a nossa alma, que é resultado do corpo da terra e do sopro do Espírito, ela não nascer do Espírito de Deus, ela não for gerada ou regenerada pelo Espírito de Deus, o que vai sobrar para a nossa alma? Os impulsos do corpo. Os impulsos do corpo. O nosso corpo quer prazer, o nosso corpo quer conforto. Eu perguntei para o pastor Lúcio hoje de manhã, agora quando eu cheguei, o culto de manhã ficou muito calor? Nós temos que ter ar-condicionado. Imagina se não tivéssemos ar-condicionado, a alma dos irmãos que vêm para a igreja sentindo o calor no corpo, como ficariam? Né? Porque o corpo quer fresquinho. E tem gente que fala, sem ar-condicionado eu não durmo. E não dorme mesmo, porque o corpo é exigente. Você não vive sem água, o corpo precisa satisfazer a sua sede. E aí vai. Agora presta atenção, entenda a alma dentro de um processo intermediário entre o corpo físico e o espírito, que pode ser o espírito do homem caído ou o espírito regenerado pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus faz você nascer de novo, regenera o teu espírito e isso alimenta a tua alma, você será capaz de resistir aos impulsos e desejos do seu corpo. Por isso a Bíblia fala de uma forma muito clara. Se você nasceu do Espírito, ande também no Espírito. E a mensagem da salvação é a mensagem de nascer de novo, é a mensagem de parar de andar na carne ou nos impulsos do corpo. O nosso corpo quer o que a gente quer. E Deus fala, eu vou te dar. Não fica preocupado com isso, eu vou te dar. Hoje de manhã foi interessante, eu fui pregar lá na Congregacional de Bento Ribeiro.
E pregando na igreja de Bento Ribeiro, vocês lembram que quando eu fui orar pelo pastor Carlos algum tempo atrás, quando o pastor Carlos foi fazer a operação para a extração do câncer do pulmão, eu estava lá, eram eu e mais 2 pastores, 3 pastores no total, e uma pessoa que estava na frente virou para trás e disse para mim, Deus manda te dizer, essa enfermidade que você tem, ela é para a glória do meu nome. Vocês lembram quando eu contei isso aqui? E aí eu fui procurar o exame, falei com a Mara, que aliás temos que orar pelo João, o João está chegando, amém, queridos? E aí eu falei com a Mara, e a Mara, ela me encaminhou, fiz o exame e foi diagnosticado, e daqui a pouco aquilo tudo sumiu e foi para a glória do Senhor. Hoje eu estou lá no culto, preguei, essa mesma irmã me procurou depois do culto e trouxe 2 palavras ao meu coração, e uma eu quero compartilhar com você, porque você vê o carinho de Deus. E ela virou para mim e falou o seguinte, pastor, Deus manda te dizer uma coisa muito estranha, mas eu vou te falar. Eu nem imagino por quê, mas Ele manda te dizer que ter carro bonito não é pecado não. Você pode ter um carro bonito e um carro bom. Foi tu que falou comigo, não? Tu que falou para ela? Ah, tá. Jorge já está querendo aqui tomar o lugar da profeta lá de Bento Ribeiro. Aí eu olhei para aquilo e falei, mas eu não preciso. Aí ela falou, só estou repetindo as palavras que Deus me disse para eu te dizer. E eu fico pensando, que Deus é esse? Que quando a gente não quer, Ele nos dá. E se cumpre Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão. Nicodemos precisava saber disso, e você precisa saber disso, porque senão a tua alma vai ficar ansiando, desejando, buscando as coisas que o teu corpo quer, que esse mundo clama. O corpo natural foi feito para esse mundo, por isso que ele morre. O nosso corpo natural não entra na eternidade, nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, está escrito exatamente isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. O nosso corpo não entra no céu, então não é ele que eu tenho que alimentar. Até o 49, 1 Coríntios 15, 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, vírgula, há também o corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, falamos de Gênesis 2,7, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Quando? Quando Deus soprou dele o ruá. E aquele boneco agora recebeu o espírito e a alma pelo sopro de Deus. Amém? O primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Repete com vontade, é Jesus. Isso, o último Adão, espírito vivificante. João, capítulo 6, fala, é o espírito que dá vida. O último Adão, espírito vivificante. Verso 46. Não foi o espiritual que veio antes, vírgula, mas o natural. E depois dele, o espiritual. Amém, querido? Você tem um corpo natural, mas você que aceitou Jesus, creu no seu coração, confessou a sua boca, esse seu corpo vai acabar e será uma semente que promoverá um corpo espiritual. Você crê nisso? O natural vai acabar, mas vai nascer o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, e era mesmo, era Adão. O segundo homem, dos céus. Você pode dizer amém a isso? Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus, ao homem celestial. Escolha ser parecido com o homem celestial, conectado às coisas do Espírito, e não fazer com que a tua alma fique ansiando continuamente as coisas do homem carnal, ou que atendam às necessidades do teu corpo. Verso 49, eu termino aqui. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. A vida eterna, ela promete que o nosso corpo será transformado e que nós não teremos mais esse corpo. Então veja, vou repetir para você entender. A alma, ela fica no meio do caminho entre o que é espiritual e o que é natural. A alma, ela vai atender, as emoções vão atender
os impulsos que ela recebe. Não é verdade? As emoções, elas são apenas a representação, a amostra dos impulsos que a gente recebe. Então eu tenho aqui o corpo que promove os impulsos do que é terreno, e do outro lado, que não é o corpo, não é a carne, eu tenho o espírito que promove os impulsos daquilo que é celestial, espiritual, que é o espírito do homem regenerado, que nasceu de novo e que agora recebe a carga da influência do Espírito de Deus. E a tua alma, ela vai dar vazão a quê? A quem? Ao corpo natural ou às questões que vêm do homem celestial ao homem que nasceu de novo? Por isso Jesus diz para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Porque quem nasce da carne é só carne. E quem é só carne só vai querer as coisas da carne. Agora, quem nasce do Espírito entende as coisas espirituais. Por isso que, ainda em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 4, está escrito que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. Então, quem não é espiritual não vê as coisas do Espírito, não valoriza, não se liga nelas, não dá importância a elas. Só o que sobra são as coisas da carne, as coisas do corpo, as coisas que as emoções produzidas pela carne. Então, se as minhas emoções são produzidas pela carne, eu vou querer comer bem, eu vou querer beber bem, eu vou querer dormir bem, eu vou querer o conforto do ar-condicionado, eu vou querer o conforto de um melhor carro que eu puder ter, eu vou querer tudo que eu puder ter para poder a minha alma se satisfazer. O grande problema é que o meu corpo jamais saciará a minha alma, e assim que eu bater as minhas metas dobrarão. E eu vou continuar a vida inteira procurando, sem chegar a lugar nenhum. Ou chegando e percebendo que aquilo que eu entendia que matava a sede da minha alma, não resolveu. Isso é muito bom para os psicólogos que ganham bom dinheiro nesse meio do caminho. Deus abençoe, viu? Os ministérios dos psicólogos que ganham muito dinheiro nesse meio do caminho, para tratar das almas que ficam tentando, se esperneando e não se rendem àquilo que é espiritual e que traz a direção, a resposta e a saída. Então a alma, essa reação do Espírito de Deus que gerou o espírito do homem, mais o corpo físico que é preparado para o ambiente dessa terra, essa alma, por estar conectada ao corpo, será influenciada por ele. Influenciada pelo Espírito de Deus, dará os frutos do Espírito Santo. Influenciada pela própria carne, dará os ilusórios frutos da carne. E então você vai vendo que nós nos conhecemos melhor, não pelas intenções do nosso coração, porque as intenções de todos nós são idênticas. Todos nós temos boas intenções, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos viver bem, todos nós queremos encontrar a paz, a graça, o equilíbrio, a felicidade, o amor, a alegria. Todos nós queremos viver numa boa e tocando a vida dentro daquilo que a gente pode. Todos nós, as intenções são idênticas, são boas. Queremos o melhor para a nossa vida. O problema é a fonte, aonde eu vou resolver isso, onde eu vou satisfazer o anseio da minha alma. Porque se eu busco isso na minha carne, será ilusório, vai sempre se potencializando e eu nunca vou alcançar nada. Mas se eu busco isso no Espírito, eu terei vida. Veja, Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Então, Tito é antes um pouquinho de Filemão, antes de Hebreus. Capítulo 3 é um livro pequenininho. Versículo 4 até o versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim, ó. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens.
Eu só vou ler até aqui. Então presta atenção. O Espírito, quando vem na nossa vida, ele tem dois ministérios, duas funções. Versículo 5. Coloca aqui, por favor, a mídia, o versículo 5 aqui. Tito, capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo, ele, através do seu ministério, da sua presença, ele gera de novo em nós o Espírito que foi caído pelo pecado. Porque senão desequilibra. A alma está no meio, o corpo está nessa terra. Se o Espírito também estiver nessa terra, o Espírito do homem não regenerado está, qual é a salvação do homem? O salário do pecado é a morte. A coisa não vai funcionar, não vai fluir. Por mais que você seja alguém empenhado, esforçado, dedicado ou bem intencionado, você vai alcançar apenas as coisas que este mundo podem lhe dar. Pode lhe dar, corrigindo aqui o português. Só isso. Mas se você, tendo a sua alma, e agora você conhecendo as artimanhas do corpo, e tendo um espírito renovado, regenerado pelo Espírito de Deus, agora você renovou a tua maneira de pensar, agora você nasceu de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E aí agora você, com essa nova mentalidade, você começa a dizer para a tua alma: olha, não é o teu corpo quem domina sobre você, é o Espírito Santo de Deus que criou em você o direito de você ter um acesso à vida eterna com um novo corpo. Hoje é o corpo natural, daqui a pouco você vai receber um corpo espiritual. Hoje você tem algo que é próprio para viver aqui, mas é uma semente, é provisório. Daqui a pouco você vai receber um corpo espiritual e você vai ficar o tempo inteiro na minha presença, desfrutando da companhia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e da vida verdadeira. Foi isso que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Se a nossa alma ela souber disso, ela vai se apegar às coisas do Espírito regenerado, restaurado, ou como diz aqui o texto, renovado. E o Espírito renovado agora não vai mais tender às coisas da carne. O Espírito renovado agora vai tender às coisas de Deus. E o Espírito tendendo às coisas de Deus resolve as questões da tua alma. Teu corpo também será beneficiado. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11 está escrito. Romanos 8, 11 declara assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então o que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Ele renova a nossa alma, ele renova o nosso corpo, renova a nossa vida inteira. É por isso que Jesus vira para Nicodemos e fala que é necessário nascer de novo. O que é carne e o que é espírito, não dá. E aí Paulo fala, a carne e o espírito militam porque são opostos entre si. Não tem como você querer viver na carne e querer as coisas de Deus, do Espírito de Deus. Ao mesmo passo que aquele que nasceu de novo e agora tem um convívio com as coisas do Espírito de Deus, não consegue mais fazer as práticas da carne do passado. Afinal de contas, não é, Sofia? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem teve uma experiência com Deus não dá conta de ignorar Deus na sua experiência de vida. E aí entra em crise, aí fica preocupado, aí faz não sei o quê, é o Espírito clamando, vem para a luz, vem para perto de mim. É o Espírito te chamando. A Bíblia fala então que o Espírito Santo é um árbitro em nossos corações, é uma campainha tocando, dizendo, vem para perto, vem para o meu lado, vem para cá. Ele te atrai, ele te chama, ele te traz para perto dele para que você tenha vida. Por isso que as verdades profundas de Deus, ditas de uma maneira muito simples, para pessoas que são amadas de Deus, elas chegam ao teu coração para que aqueles que creem tenham a vida e tenham a vida eterna. Foi o que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. O corpo, quando é influenciado pelo Espírito de Deus, recebe a vida. Romanos 8:11. E o corpo, quando não tem essa influência do Espírito de Deus, ele viverá no pecado. E Romanos 6 fala, o salário do pecado é a morte. Então presta atenção, porque o teu corpo sofre, a tua alma sofre, e o teu espírito caído, ele acha que vai resolver tudo, não dá.
E como é importante, né, a gente entender sobre essa questão que o homem é corpo, alma e espírito, para que a gente possa discernir as questões que são espirituais, e essas questões espirituais, querendo você ou não, gostando você ou não disso, entendendo você ou não disso, elas serão determinantes para influenciar a tua alma. É por isso que diz a canção, que também é uma declaração do anjo Gabriel, se eu não me engano: descerá sobre ti, lá em Lucas capítulo 1, o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E logo depois, o que Maria fez? Maria, então, ele faz aquele Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor. Qual é a conclusão quando nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo? A nossa alma engrandece ao Senhor. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo como uma sombra me envolvendo, a minha alma se entristecerá, ficará abatida. É o que Davi fala: ó alma, por que está abatida a minha alma? Espera em Deus. É o Espírito de Deus que é o teu Senhor, é o teu guia, é o teu dono, é o teu líder. Espera em Deus. Então veja, o natural caído sempre fará oposição ao sobrenatural, santo, regenerado e renovador. E é nesse sentido que o Espírito Santo chega para você e fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Quem tem que ir ao Senhor? Eu.